Pai, nós só te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos liberado. Sabemos, Senhor, que sem a tua misericórdia seríamos consumidos todos os dias, mas com a tua misericórdia somos poupados e guardados. Que o Senhor continue nos dar os bons conselhos e que não possamos somente, Senhor, com o nosso intelecto conhecer, mas que possamos com o nosso espírito, Senhor, nos relacionar com essa verdade. Cada dia, Senhor, o Senhor venha desvendar e desnudar, Senhor, tudo aquilo que ainda está escondido, está oculto, está coberto em nós que não te agrada. Que o Senhor nos conduza cada dia mais a passos largos à verdade. Todas essas trevas que há em nós, seja em nome de Jesus, quebrado e destruído. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, meus irmãos. É, Provérbios 7. Em Provérbios, capítulo 7, nós vamos ver aqui que, mais uma vez, ele está falando da mulher adúltera. Lembra que eu disse que até o capítulo 9, mais ou menos, ele vai pontuar toda essa questão da sedução, da promiscuidade, do adultério. Por que que ele pontua isso daqui direto? E já vamos para o 7º capítulo, e em todos os capítulos, praticamente, ele faz uma menção. Por que que ele faz isso? Porque, como eu já disse, Salomão, ele, apesar de ter muito entendimento, ele foi desviado por causa da sedução. Então, ele caiu em muitos enredos, em muitos prazeres, e disso daqui ele estava falando com toda certeza e experiência por vivência. Ele diz assim: amigo, faça o que eu digo, guarde os meus ensinamentos dentro do teu coração, obedeça o que eu digo e viverá bem. Guarde os meus ensinos como a coisa mais preciosa. Escreva de modo que sempre esteja às mãos, grave no seu coração. Converse com a sabedoria como se fosse uma irmã. Trate o entendimento como seu companheiro. Eles o ajudarão a se defender da mulher devassa, de conversa sedutora, do apelo dos seus lábios. Vamos lá. 6 ao 12. Eu estava à janela da minha casa, olhando entre as cortinas, observando gente inexperiente que passava. E percebi um jovem, sem rumo na vida. Ele ia até o fim da sua rua e depois voltava. Ao cair da tarde, já escurecido, enfim a noite chegava. Só então a mulher o recebeu em casa. Deitada, esperava por ele, vestida para seduzi-lo. Ela é provocante e descarada, inquieta. Ela quase nunca está em casa. Caminha pelas ruas, cada hora está num lugar e se detém em cada esquina. Ela se atirou nos braços dele, agarrou-o e o beijou, sem o menor pudor.
pegou pelo braço e disse: fiz todos os preparativos para uma festa, paguei meus votos, e o que sobrou de comida está comigo. Eu estava mesmo à sua procura. Estava louco atrás de você, e você está aqui. Estendi os lençóis de seda fina, a cama está preparada e linda, e toda perfumada com as delícias e agradáveis aromas. Venha, vamos nos saciar de amor a noite toda. Das delícias dos prazeres, vamos desfrutar. Meu marido não está em casa, está viajando a trabalho e vai demorar para voltar. Logo, ele estava comendo na mão dela, enfeitiçado por suas palavras melosas. Antes que percebesse, foi atrás dela, como um bezerro levado ao matadouro, como um coelho atraído para uma emboscada, que logo será atravessado pela flecha, como um pássaro que voa para dentro da armadilha, sem saber que ali estava o fim da sua vida. Então, amigo, ouça-me com atenção, leve minhas palavras a sério, mantenha distância de mulher como essa, nem passe perto da casa dela. São incontáveis as vítimas dos seus encantos. Ela é a morte de pobres homens. Ela é o caminho mais curto para a morte. É a estrada que desce para o caixão. Provérbios 7, na verdade, só fala dessa situação. O interessante aqui é que nós vamos pontuar algo. Eu não sei se foi aqui com vocês, no grupo de libertação, que nós comentamos sobre isso. Mas veja só, o que me chama a atenção é que ela simplesmente está à procura de alguém ocioso. Qual que são as características aqui desse tipo de mulher sedutora ou daqueles que atuam como sedução? É interessante que ela está na janela esperando, olhando, caçando. E é interessante que ele vai pontuando, né? Quer ver? Ele diz assim: só então a mulher recebeu em casa, deitada. Ela é provocante e descarada. Ela é inquieta. Quase nunca está em casa. Caminha pelas ruas, cada hora está num lugar e se detém em cada esquina. Ou seja, é uma mulher que não, é uma pessoa que não tem o prazer de estar em sua casa. Ela está sempre de lugar em lugar. E o mais interessante é que ela diz: olha, vou fazer o seguinte, venha. Eu já paguei os meus votos. Eu já fiz os meus sacrifícios ao Senhor. Agora, vamos nos deleitar. Meu marido não está em casa, vai demorar para chegar. Pode vir. É de Deus. Mais ou menos isso, né? É de Deus. Né? Deus falou comigo. Irmãos, quando nós começamos a entender essa situação, nós vamos ver um ponto. Observe algo aqui que é interessante. Quando nós falamos da mulher adúltera, ou a mulher aqui no tema mensagem, vestida para seduzir, eu quero chamar a atenção hoje para as mulheres. Irmãs, se vocês pararem para pensar, todas as quedas começou sempre com a provocação de uma mulher. Começa com Eva no jardim, e de lá sempre vai se estendendo como uma provocação. Você já parou para pensar que
A serpente não foi diretamente em Adão, mas foi na mulher. Buscar primeiro a mulher. Porque a serpente sabia que se a mulher estava enredada dentro da sua conversa e das suas delícias, vamos dizer assim, ela colocaria o homem ali dentro. Veja que o homem nem questionou. E depois o Senhor ele traz, olha, o teu problema, e me escutem bem, em nome de Jesus, me ouça bem, né? O teu problema foi que você deu ouvido à voz da tua mulher. Não é que, nossa, não podemos ouvir a mulher. Não, não. É que a mulher já estava com a voz da serpente. E se você for colocar, você vai ver que a Bíblia diz que a serpente é a sedutora, a enganadora, aquela que seduz as pessoas. Então a mulher já estava carregada de sedução. A mulher já estava carregada de toda a potência da voz da serpente. E agora ela vai e descarrega isso dentro de Adão. E a Bíblia fala que não houve, assim, a Bíblia não nos mostra detalhes, mas o que dá a entender é que não houve resistência nenhuma de Adão. Quando ela chega e oferece o fruto, ele pega e come. Não houve resistência. Então a mulher ela tem essa característica, como a gente sempre fala, né? Há um dito que diz assim: o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E o pescoço que determinou onde a cabeça olha, né? Então veja só, quando nós olhamos para esse ponto, a mulher sempre teve esse poder de inclinar o coração de um homem para os lugares. Então, se nós formos olhar, grandes homens de Deus, eles caíram por causa de sedução de mulheres. E é interessante que da mulher começa a abertura para o pecado, mas depois a gente vai ver que por uma mulher que gera um filho, Maria, e esse filho, ele entra para destruir as obras da serpente. Então aqui é um processo de remissão. Se nós pararmos para pensar, a mulher ela tem essa habilidade de seduzir e arrebatar o coração dos homens. Ontem nós oramos sobre isso. Quantos homens que eram para ser potentes caíram na sedução de uma mulher? Quando a gente fala assim, o pastor é safado, aquele homem lá é safado, que não sei o quê. Mas, irmãos, você já parou para pensar que esse homem foi safado, mas porque tinha uma mulher que estava o seduzindo? É óbvio que tem gente, muito homem safado mesmo, que ele passa a ser o sedutor. Mas eu estou dizendo que de pessoas sérias, sabe assim, aquelas pessoas que estão caminhando, mas de repente caiu numa sedução, caiu na conversa. Por isso que ele digo, olha, amigo, eu te digo o seguinte, eu estava na janela de casa, eu estava olhando entre as cortinas, observando gente inexperiente que passava. E aí eu percebi um jovem. Veja que ele começa dizendo, ela se atirou nos braços dele, agarrou e o beijou. E sem menor pudor, ela pegou nos braços e começou a dizer. Veja só, a mulher tem essa habilidade de entrar e destravar muitas coisas dentro do coração de um homem. Por isso, irmãs, agora entrando para um contexto bíblico, vocês têm na mão toda essa capacidade de manter a santidade dentro de um relacionamento. Se a gente parar para pensar, quem mais dentro de um relacionamento, eu vou dizer assim, começa num namoro. Normalmente os homens são mais apressados em certas coisas. E se a mulher se permite, logo acontece. Mesmo o cara sendo uma pessoa que não tem princípios bíblicos, mas se a mulher fala assim, não, vamos esperar, acabou. Você entendeu? Quem mais determina o que vai acontecer sempre é uma mulher. Por isso a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. Porque toda essa parte está em poder de uma mulher.
porque ela consegue inclinar o coração. Nós vemos isso daqui porque quem está dizendo isso daqui é Salomão. E eu volto para o primeiro capítulo. Gente, Salomão foi visitado por Deus e recebeu um entendimento fora do comum, excomunal, o que esse homem recebeu. Foi assim, fora da casinha. Mas você percebeu que ele caiu exatamente na sedução? E ele teve praticamente mais de 1.000 mulheres. E essa foi a queda de Salomão, não por causa das mulheres, mas a sedução que cada mulher entrava e seduzia eles para ir para a idolatria. Cada mulher arrebatava o coração e chamava para cultuar os seus ídolos. Quem lembra da história de Balaão? A história de Balaão, nós vamos ver que nenhuma maldição operava, nada operava. E ele diz: faz o seguinte, você quer que Deus se ire com esse povo? É simples, mande as moabitas para prestar culto junto com os israelitas. E elas seduziam o coração dele. Então, o fato, irmãos, é que se não temos irmã sedutora, com certeza nós vamos ver. E eu estou dizendo agora no meio gospel, porque veja que essa mulher era evangélica, né? Brincadeira à parte. Você vê que ela estava ali dizendo: não, já fiz os meus votos. Ó, acabei de sair da oração. E quando eu estava orando, Deus me disse: é ele. Venha. Deus disse que pode. Meu marido não está em casa. Você entendeu que, gente, era tão sutil, tão sutil. E isso foi enrolando o coração. Por isso, hoje, a nossa oração vai ser um ponto. O poder da sedução que nós agimos. O poder de arrebatar pessoas inexperientes. E isso daqui nós vamos pontuar em diversas áreas, porque a sedução não é só uma sedução sexual. A sedução é tudo aquilo que eu quebro o coração de alguém, do ministério. Quando eu seduzo as pessoas a concordarem comigo. Quantas vezes nós nos rebelamos contra algo e quantas vezes nós colocamos pessoas para se rebelar com a gente por causa da sedução? Irmãos, você já parou para pensar? Quando a gente fala da sedução, a sedução ela está envolvendo um monte de coisa. Quem que desobedeceu a Deus no sentido de se rebelar? Satanás. Aquela terça parte dos anjos, eu tenho certeza que não tinha se revoltado com o Senhor, mas foi seduzido por Satanás. Então, o poder da sedução arranca e leva os nossos passos para o abismo. Por isso ele diz que esse é o caminho mais curto para a morte e a estrada que desce para o caixão. Esses dias eu estava falando, por isso que eu não sei se é aqui que eu falei, se foi na libertação, mas sabe que eu entendi como, eu vou dizer como vendedor. Tenho a minha vida profissional praticamente se deu na área da venda. E eu tenho uma loja que eu vende granel, né, produtos naturais. E é interessante, e até na outra também, né, tenho uma outra de perfumaria. É tão interessante que quando as pessoas chegam, mas eu falo desse granel que para mim é muito mais claro. A pessoa chega assim e fala assim: olha, eu quero isso daqui, eu quero isso daqui, eu quero isso daqui, eu quero isso daqui. Irmão, você não adianta você querer oferecer nada para essa pessoa. Nada, nada, nada. Ela já chega assim: não, só quero isso aqui, mago. Não, só isso aqui. Pagou. Agora, quando eu vejo que uma pessoa chega na loja
e fica assim, sabe assim, nossa, que legal, nossa. Eu, como vendedor, eu falo, tá aí, essa pessoa está aberta para comprar o produto. Você já experimentou isso? Já experimentou aquilo? E a pessoa, não, eu quero. Não, eu quero. Não, eu quero. E daqui a pouco ela sai comprando. Por quê? Porque, cara, eu tô aberto para isso. Eu quero. Eu quero viver uma experiência. Eu quero que você me surpreenda. E você começa a vender. Por que eu estou dizendo isso? Que ele diz o seguinte. Olha como que começa o capítulo 7. Eita, Bíblia, mano. Diz assim. Eu estava observando na janela da minha casa e observava pessoas inexperientes que passavam. E percebi um jovem que andava sem rumo na vida. Olha que interessante aqui. Gente, ninguém seduz, quer dizer, ninguém é seduzido se ele não está aberto para isso. Agora vem um outro ponto. Ninguém cai em uma sedução se não está com o coração aberto para viver uma experiência. É o caso das pessoas que entram, que estão abertos para uma experiência. E aí você consegue vender. Eu não estou dizendo que vender é algo diabólico, mas o que eu estou dizendo é que ninguém cai em uma sedução se não está com o coração propício e aberto para uma experiência. Nós estamos dizendo aqui do caso do adultério. Irmãos, por que uma pessoa casada cai no adultério? Porque ele está com o coração aberto para uma nova experiência. Não tem como alguém que está focado, não tem como alguém que está fechado cair dentro de uma sedução. Todas as vezes que nós somos enganados é porque estamos de um lado para o outro sem rumo na vida. Todas as vezes que eu estou perambulando, sabe assim, com o coração aberto, para mim eu imagino como o cliente que chega na loja, dizendo, me surpreenda. Então, quando alguém começa a conversar comigo, eu estou aberto para isso, vai lá. A pessoa começa a conversar com palavras sedutoras e meu coração está aberto, vai lá, continue falando, quero te ouvir. Né? Vem para cá, me abraça, continua, eu quero essa experiência. Ou seja, eu estou pronto, eu estou querendo, eu estou aberto para viver esse tipo de situação. Então, ninguém cai na sedução sem primeiro estar sem um foco, um foco prioritário. Ninguém sai de casa dizendo, hoje eu vou encontrar alguém para eu adulterar com ele. Ninguém sai de casa com esse pensamento. Ninguém sai de casa dizendo, não, hoje eu caio. Não, pode ser, hoje eu caio. Hoje eu sinto no meu coração, hoje eu caio. Ninguém sai, meu irmão. Por quê? Porque ninguém sai focado para a queda. Mas quando eu saio sem foco, eu estou aberto para sugestões, eu estou aberto para opiniões, eu estou aberto para direções, eu estou aberto para a sedução. Então, o foco aqui é que a mulher adúltera, nesse caso, mas eu vou dizer não a mulher adúltera agora, eu vou dizer a sedução, ela não está caçando gente que está com foco, ela está caçando gente que está de um lado para o outro, perambulando na vida. Veja, vamos para o lado ministerial. Nossa, mas eu fiquei num lugar e esse lugar, quando eu fui ver, me enganou. Tudo bem, irmãos. Para e pensa se a gente não estava sem foco no ministério. E alguém nos deu uma proposta. E essa proposta pareceu interessante. E quando eu fui ver, eu estava lá dentro. Entende que tudo está em meu coração me permitir. Toda palavra é permitir. Por que Eva permitiu trocar uma conversa com a serpente?
Todo fato foi ali. Por que ela se permite conversar com a serpente? Por que Adão se permite pegar aquele fruto e comer? Quando nós vamos para a primeira igreja, a igreja de Éfeso, é interessante que a igreja de Éfeso, quer ver? Nós vamos ver que a igreja de Éfeso, e a palavra Éfeso, essa foi a primeira igreja. A palavra Éfeso significa permitido. Entendeu? A primeira igreja é a igreja permitida. E o que ela se permitiu? Ela permitiu esfriar o amor. E aí depois você vai ver só um sequenciamento de fato ou de obras de Jezabel dentro dessa igreja. Permissão, permissão. Ela se permitiu ser ferida no amor com Cristo. E ele diz: se você não retrocede, eu tiro o meu espírito de você. Primeira igreja. Então veja só, irmãos, todo fato do Caim está em me permitir que a sedução converse comigo. Veja, essa mulher não simplesmente arrastou ele à força. Não, essa mulher conversou. E ele se permitiu ouvir essa conversa. Imagine, venha, vamos sacrificar junto, vamos nos deliciar. O negócio está bom aqui. Né? Vamos nos deliciar de amores a noite inteira. Eita, meu Deus, vamos lá. Meu marido não está em casa. Vixe, entendeu? Não, mas vamos lá, não tem problema não. Eu me permito viver essa aventura. Então, veja, o que nós vamos orar hoje será duas coisas. Primeiro, por ser um sedutor ou cair na sedução. Por todas as vezes que os meus lábios são os lábios encantador. Nesse caso específico, os lábios que vão arrebatar pessoas inexperientes, pessoas que vagueiam de um lado para o outro. E mesmo, você vai ver que esse é o mesmo fundamento que ele usa. Como que é a característica dessa mulher? É uma mulher que vagueia de um lado para o outro. É uma mulher que não para em casa. É uma mulher que não tem princípio. É uma mulher que está sempre buscando uma vítima. É uma mulher que está sempre em busca de um coração. Então, esse é o primeiro ponto. Mas qual é o segundo ponto? Nós vamos nos arrepender por nos permitir, por ter um coração não focado. Veja só, em dois sentidos. Irmãos, depois que você entregou a tua vida para Jesus, você não está aberto para viver novas experiências. Não existe isso. Eu não estou aberto para viver nada. Depois que eu estou com Cristo, eu estou aliançado com Ele. E não estou com o meu coração aberto. Meu coração está entregue a Ele. E eu não estou querendo viver uma experiência de vida. Pelo contrário, eu tenho que agora entregar minha vida todos os dias e perdê-la por amor a Cristo. Eu não estou aqui buscando encontrar alguma coisa. Dois, depois que eu caso, irmão, eu não estou aberto para viver experiências. Ah, mas foi um escorregão. Pode ter certeza que antes de escorregar, você namorou o escorregão. Você entendeu? Você deixou com que teu coração abrisse, deixou com que teu coração fosse seduzido. Ou seja, primeiro você se alimentou disso porque você não estava focado. Então, veja, irmãos, se a pessoa começa a conversar, você vai dar, é óbvio, crédito para tudo. Nós não somos insensíveis, não conversa comigo. Não, pode conversar e vai indo. Mas quando você vê que a conversa vai chegando para um lado, fala, ó, Deus abençoe e tchau. Espera aí, eu não estou aberto para isso. Eu posso estar aberto para caminharmos como irmãos, mas eu não estou aberto para ser para experiências. Eu estou aliançado. E esse é o poder da aliança. Irmãos, você já parou para pensar?
Veja só, o fator aliança. Existe bilhões de mulheres no mundo. Quando eu coloco uma aliança na mão de uma pessoa, sabe o que eu estou fazendo? Nesse exato momento, eu estou rejeitando todas as mulheres, porque eu escolhi uma e disse: é com essa que eu vou viver, e eu tenho fé que essa pessoa será a melhor pessoa e a melhor escolha que eu tive para desfrutar da minha vida. Então, eu fechei a minha vida para todas as outras mulheres e eu escolhi uma. Isso é aliança. Quando nós falamos de fé, é a mesma coisa. Eu fechei a minha vida para todos os deuses e escolhi o meu Deus. Então, nós precisamos entender que eu não estou aberto. Esse é o ponto de hoje. Todo pecado que você comete, todos os desvios que você entra, todas as coisas que você estabelece, é porque você está aberto. Você está aberto a isso. Você está sapeando em algum lugar. Você não está focado. Então, hoje nós vamos pedir perdão pelo desvio. Nós vamos pedir perdão pela sedução, ou seja, por seduzir ou ser seduzido. E hoje nós vamos pedir perdão por nos permitir, por entrar como que se entra em um lugar dizendo, me surpreenda. Estou aberto. Estou aberto. Estou aberto a experiências. Venda-me o teu produto, né? Então, o fato é, você precisa entender isso, que você não está aberto para novas experiências. Mas eu sou solteiro, apóstolo. Você não está aberto para novas experiências. Você está focado em uma aliança. Entendeu aqui? Ah, mas eu sou solteiro. Não. Mesmo solteiro, você não está aberto para novas experiências, irmãos. Você está focado em uma aliança. O teu coração não pode ser impaciente e perambulante. Então, hoje é o dia que nós vamos nos arrepender. Volta. Uma coisa que eu estava conversando ontem, né? Falando isso ontem. Vamos, ninguém cai em coisa grande. Ninguém, 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 ninguém. Não pense que os nossos desvios são coisas grandes. Todos os nossos desvios são pequenas coisas. Nos permitimos algo, nos permitimos, nos permitimos, nos permitimos, nos permitimos, nos permitimos. Daqui a pouco aconteceu. Então, quando você tropeça, ali não foi a queda. Você já vem caindo lá atrás. Você já vem se permitindo muitas coisas entrarem no seu coração. Por exemplo, no caso que a gente está tocando do adultério. Por que eu permito entrar na casa alheia? Porque eu já vim tropeçando em muitas coisas. Já vim guardando mágoa, já vim me decepcionando, eu já vim criando sentimentos no meu coração, eu já vim colocando possibilidades na minha cabeça. Então, até chegar no momento do adultério, ou até chegar no momento do pecado, ou até chegar no momento do desvio, ou até chegar no momento do esfriamento, eu já fui me permitindo várias coisinhas. Por isso que Jesus diz, por que vocês se permitiram? Por que vocês se permitiram? Entende? Ninguém se permite, querido, não se permite. Você está proibido de se permitir. Amém? Não se permita. Não esteja aberto para novas experiências. Você está focado em uma aliança com o Senhor e com o teu cônjuge. Mas eu não sou casado. Não, tem o teu cônjuge. Ore por ele. Essa pessoa vai vir. E ele não vai pegar qualquer um. Eu falo isso para as pessoas, né? Ah, eu espero um homem de Deus. Mas você espera um homem de Deus no mundo? Você espera um homem de Deus em princípio? Não, você nunca vai ter um homem de Deus. Ah, espera uma mulher de Deus. Mas você espera uma mulher de Deus vulgar? Você não vai encontrar. Então, não caça em certos lugares que você não vai encontrar. Você vai encontrar esse tipo de pessoas, né? Vamos e sacrificamos.
que acabei de pagar meus votos. Simbora nos deliciar no pecado agora. Então não existe isso. Nem simbora orar, permissão. Ore, vamos usar 5 minutos de oração. Lembrando, sedução e permissão.
Diga assim comigo: meu Pai, pedimos perdão por todas as vezes que nos permitimos ser seduzidos, que o nosso coração se encontra ocioso, sem propósito e sem foco. Peço perdão, Senhor, por ser enrolado, seduzido, envolvido nas línguas sedutoras. Perdão, Senhor, por me deixar ser seduzido em todas as áreas da minha vida. Por ser seduzido, Senhor, pelos marketings, a ponto de comprar sem poder. Ser seduzido pelas ilusões, a ponto de mergulhar em coisas irreais. Peço perdão pelos desvios dos relacionamentos, por me permitir esfriar, guardar mágoa, por me permitir, Senhor, criar rancor, ódio e todos os sentimentos que eu sei que destruirá minha casa e a minha economia. Pai, a tua palavra diz que o caminho da sedução é o caminho mais curto para a morte e para o inferno. Eu tiro os meus pés hoje dos lugares de morte e de sepultura. Eu tiro os meus pés do caminho da morte. Eu tiro os meus pés do caminho do inferno e da destruição. Que os meus pés estejam fixados no caminho da vida, que é o Senhor. Por isso, Senhor, se na minha alma a voz de sedução de Satanás, que foi colocado na vida das pessoas, e eu fui seduzido ao pecado, ao adultério, à promiscuidade, eu peço que o Senhor me tire desses lugares. E se eu fui, Senhor, um sedutor, enrolando as pessoas nos meus sentimentos e desvios, rebeliões e insensatez, que o Senhor me perdoe por destruir a vida das pessoas, por arrastá-la a um estado de morte. Que o Senhor me perdoe por todos os desvios do meu coração. Tire, Senhor, a sedução da minha língua. Eu renuncio à voz da serpente em mim. Que o Senhor me santifique com o teu fogo. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro pelos teus filhos hoje, ao comerem e beberem do pão e do cálice. Os teus filhos venham, Senhor, a ser restaurados e tirados dos lugares de sedução. Tudo que a voz da serpente danificou na vida dos meus irmãos, nós pedimos que a tua voz venha trazer reparação, venha trazer vida, venha trazer a restituição do que foi consumido pela voz de Satanás. Pai, que o Senhor venha conduzir cada um dos teus filhos hoje, para que alcance no Senhor a graça e a restituição, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe e sigamos firmes
Shalom, shalom.